Muitos falsos profetas têm surgido no mundo atualmente, e eles têm enganado multidões com seus ensinamentos distorcidos e cheios de enganos. Muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos profetas porque eles falam o que essas pessoas querem ouvir. Eles sabem muito bem como atrair essas pessoas ao engano sem que elas percebam. Foi profetizado que muitos falsos profetas haviam de surgir no mundo antes da vinda de Cristo, mas nem isso é suficiente para que essas pessoas se despertem do engano. Isso acontece porque muitas dessas pessoas enganadas são na verdade o joio que Satanás plantou em meio ao trigo. Nós cristãos não devemos ter medo de apontar os falsos profetas. Vejo muita gente dizendo na internet que devemos esperar para ver se esses falsos profetas são verdadeiros ou não. Isso não existe. O falso é falso, e seus ensinamentos mostram isso. Não tem como confundir um verdadeiro profeta de Deus com um falso profeta. A luz é diferente das trevas. O verdadeiro profeta exalta a Deus, já o falso profeta exalta a si mesmo. Falsos profetas podem profetizar por meio de espíritos de adivinhações, e também podem realizar sinais por meio de espíritos imundos. Isso está na Bíblia. O falso profeta mencionado em Apocalipse irá fazer essas coisas, e muitos serão enganados por ele. Então não pense que apenas um verdadeiro profeta consegue profetizar e realizar sinais. Uma coisa que um verdadeiro profeta não faz é se intitular profeta. Muitos que se intitulam profetas são pessoas que querem aparecer, que buscam glória para si, e que gostam de se exaltar. Um verdadeiro profeta não está preocupado com o título que vem antes do nome. Isso é coisa de falso profeta. São os falsos que se preocupam com o título de profeta. Quando perguntaram a João Batista se ele era profeta, ele sequer afirmou isso. Com toda humildade ele apenas citou a profecia que falava a respeito dele, mas sem querer se exaltar. E vemos nos evangelhos que o próprio Cristo disse que não houve nenhum profeta maior do que João Batista. E mesmo João Batista sendo o maior, em momento algum de seu ministério ele se exaltou e se gabou disso. Falsos profetas também falam de Deus e até ensinam coisas corretas. Isso podemos ver nos evangelhos, onde Cristo disse para as pessoas fazerem o que os fariseus ensinavam, porém para não fazerem o que eles faziam. Seguindo o exemplo dos fariseus, os falsos profetas podem sim ensinar o evangelho, porém suas atitudes mostram que eles não são verdadeiros profetas. Toda pessoa que se diz profeta, já está se intitulando ser um falso profeta. Um verdadeiro profeta não precisa de títulos, e muito menos ficar afirmando isso para as pessoas. As obras de um profeta é que mostram se ele é ou não um profeta enviado por Deus. Por esse motivo os verdadeiros profetas nunca vão ficar se auto-intitulando profetas. Verdadeiros profetas também não ficam profetizando sobre a vida pessoal das pessoas, revelando todo dia o que vai acontecer na vida das pessoas. Deus não levantou profetas com o objetivo de ficar revelando a vida das pessoas. Um verdadeiro profeta é perseguido mundialmente por sua mensagem, pois o que ele fala vem de Deus, e muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Cristo foi um profeta, e ele mesmo disse que um profeta nunca é bem recebido na sua própria terra. Já esses falsos profetas são bem recebidos onde quer que vão, e jamais são perseguidos por sua mensagem, pois eles costumam falar o que as pessoas gostam de ouvir. E outra coisa que diferencia um verdadeiro profeta de um falso, é o seu modo de vida. Os falsos profetas estão bem trajados, e adornados de riquezas. Eles amam a luxúria e possuem grande amor ao dinheiro. Todos os profetas da Bíblia eram pessoas simples, que não amavam o dinheiro, e não viviam no luxo, e não tinham riquezas. Se você quer saber como é de fato a vida de um verdadeiro profeta, então procure na Bíblia a história de cada profeta que Deus levantou. Faça uma comparação com essas pessoas de hoje que dizem ser profetas. Tenho certeza que você não vai encontrar sequer um profeta que seja igual aos de hoje, a não ser os falsos profetas citados na Bíblia. Um verdadeiro profeta vive para Deus, e fala somente o que Deus manda. Ele jamais se exalta,
jamais fala mentiras, e jamais se intitula profeta. O falso profeta não vem para enganar as pessoas do mundo, ele vem para enganar as pessoas que estão na igreja. Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos.